Você já imaginou acordar e perceber que não há mais tempo? Que as escolhas feitas na terra definiram um destino eterno do qual não há retorno? Jesus contou uma parábola poderosa sobre dois homens. Um viveu no luxo, o outro na miséria. Mas depois da morte, tudo se inverteu. Esta não é apenas uma história. É um aviso, um clamor do céu, e para quem ainda respira. Havia uma cidade onde dois homens viviam vidas completamente opostas, separados por algumas ruas, mas por um abismo de realidades. O primeiro era um homem rico, extremamente rico. Vestia-se de púrpura e linho finíssimo, tecidos raros, de valor altíssimo. A púrpura era extraída gota a gota de moluscos do mar, um luxo reservado apenas aos mais poderosos. Seus banquetes não eram ocasionais, eram diários. Comida abundante, vinho envelhecido, músicos tocando e convidados rindo. Até tarde da noite. Tudo em sua casa exalava abundância. Os tapetes, os candelabros de bronze, os pratos de prata, os aromas de especiarias raras. Ele era admirado, talvez até invejado. Tinha tudo, menos compaixão. A poucos metros dali, deitado à sua porta, estava outro homem. Seu nome era Lázaro. Lázaro não apenas era pobre, ele estava abandonado pela sociedade. Doente, fraco, coberto de feridas, sem força sequer para se levantar. As feridas em seu corpo atraíam os cães de rua, que vinham lamber-lhe as chagas. Uma cena lamentável, mas que poucos notavam. Ele não pedia uma refeição, pedia migalhas. Só migalhas. Migalhas que caíam da mesa do rico, pedaços de pão usados para enxugar gordura e jogados ao chão. Lázaro estendia a mão e esperava, mas ninguém o via, ninguém o tocava, ninguém falava com ele. Era invisível. Ainda assim, havia algo em Lázaro que o diferenciava. Seu nome significava "Deus é o meu auxílio". E talvez, todos os dias, ele murmurasse esse nome como uma oração. Seu corpo estava quebrado, mas sua fé talvez estivesse inteira. Do lado de fora, um homem sem nada. Do lado de dentro, um homem com tudo. Mas nem o ouro, nem os banquetes, nem as roupas finas seriam capazes de alterar o destino que se aproximava. Então, chegou o dia. A morte. Lázaro morreu. Sem velas, sem velório, sem despedidas. Mas naquele instante, algo glorioso aconteceu. Ele foi carregado pelos anjos, elevado com honra à presença de Abraão. Da terra ao céu, da miséria à glória, e o rico também morreu. Provavelmente teve um funeral pomposo, elogiado por muitos, sepultado com honra. Mas quando seus olhos se abriram, ele estava em tormento. Foi nesse momento que os papéis se inverteram. Lázaro fechou os olhos para o mundo terreno. E quando os abriu, foi como despertar de um longo pesadelo. Não havia mais dor, nem fome, nem frio, nem feridas. O corpo miserável que arrastava pelas ruas agora estava glorificado, livre, leve. Seus ouvidos, antes surdos aos aplausos da vida, ouviram algo diferente. Cânticos celestiais, harmonias que atravessavam a alma como ondas de paz. Diante de si, anjos, não figuras distantes, mas companheiros silenciosos que o carregavam com ternura. Lázaro, o homem que ninguém via, era agora escoltado como um príncipe. Não se ouvia julgamentos. Não se via olhares de desprezo. Havia apenas honra. Pela primeira vez ele era reconhecido, não pelo que tinha, mas por quem era diante de Deus. E então o lugar de descanso, o seio de Abraão, o pai da fé. O patriarca aguardava com os braços abertos. Lázaro se reclinou sobre ele como um filho retorna ao lar. Não havia perguntas, apenas aceitação. Enquanto isso, o rico também morreu. Diferente de Lázaro, seu funeral foi certamente grandioso. Pessoas vieram, choraram, elogiaram sua vida de sucesso. Mas o corpo embalsamado e enterrado com honra não acompanhou a alma. Quando abriu os olhos, estava no Hades. Um lugar de tormento, de agonia, de sede insaciável. Não havia água, nem luxo, nem companhia. Apenas gritos, escuridão e fogo. Desesperado, ele reconhece ao longe
Lázaro. Pai Abraão, grita, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água e refrescar minha língua. Estou em tormento. Pela primeira vez, o rico quer algo de Lázaro, mas Abraão responde, com tristeza, filho, lembra-te, em vida tiveste o melhor. E Lázaro, o pior. Agora ele é consolado e tu atormentado. E além disso, há entre nós um grande abismo que ninguém pode atravessar. O homem que vivia cercado de tudo, agora estava separado de tudo. E Lázaro, que vivia à margem da sociedade, agora estava no centro da eternidade. A justiça divina não opera com a lógica humana. O que é exaltado aqui pode ser humilhado lá, e o que é ignorado aqui pode ser honrado lá. A eternidade havia começado, e cada escolha feita na terra agora era eterna. Lázaro fechou os olhos para o mundo terreno, e quando os abriu, foi como despertar de um longo pesadelo. Não havia mais dor, nem fome, nem frio, nem feridas. O corpo miserável que arrastava pelas ruas agora estava glorificado, livre, leve. Seus ouvidos, antes surdos aos aplausos da vida, ouviram algo diferente, cânticos celestiais, harmonias que atravessavam a alma como ondas de paz. Diante de si, anjos, não figuras distantes, mas companheiros silenciosos que o carregavam com ternura. Lázaro, o homem que ninguém via, era agora escoltado como um príncipe. Não se ouvia julgamentos, não se via olhares de desprezo. Havia apenas honra. Pela primeira vez ele era reconhecido, não pelo que tinha, mas por quem era diante de Deus. E então, o lugar de descanso, o seio de Abraão, o pai da fé. O patriarca aguardava com os braços abertos. Lázaro se reclinou sobre ele como um filho retorna ao lar. Não havia perguntas, apenas aceitação. Enquanto isso, o rico também morreu. Diferente de Lázaro, seu funeral foi certamente grandioso. Pessoas vieram, choraram, elogiaram sua vida de sucesso. Mas o corpo embalsamado e enterrado com honra não acompanhou a alma. Quando abriu os olhos, estava no Hades, um lugar de tormento, de agonia, de sede insaciável. Não havia água, nem luxo, nem companhia. Apenas gritos, escuridão e fogo. Desesperado, ele reconhece ao longe Lázaro. O tormento do rico não era apenas físico. As chamas ao redor queimavam. Mas o que mais o destruía era a dor por dentro. Era como se a consciência ganhasse vida no inferno. Cada imagem de sua vida desfilava diante dele como uma acusação. A fartura ignorada, os rostos famintos que nunca olhou, as orações que nunca fez, os convites de Deus que recusou. Mas, em meio à agonia, um pensamento o atravessou como uma flecha sua família. Ele gritou novamente, agora com uma súplica que misturava desespero e urgência. Pai Abraão, então te rogo, envia Lázaro à casa de meu pai. Tenho 5 irmãos. Que ele vá até eles e os avise, para que não venham também para este lugar de tormento. Era tarde para ele, mas talvez não fosse tarde para os que ficaram. Sua preocupação agora não era com ouro, nem com festas, nem com sua sepultura, mas com almas. Ele sabia. Seus irmãos estavam vivendo exatamente como ele viveu, confiando nas riquezas, desprezando os pobres, ignorando a eternidade. E isso o apavorava. Abraão respondeu com sabedoria celestial. Eles têm Moisés e os profetas. Que os ouçam. Era como dizer, eles têm a palavra de Deus. Já têm tudo o que precisam. Mas o rico insiste. O desespero o consome. Não, pai. Abraão. Se alguém dos mortos for até eles, com certeza se arrependerão. Ele acreditava que um milagre extraordinário, alguém voltando da morte, teria mais impacto do que qualquer escritura. Mas Abraão encerra com uma verdade cortante. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, também não se deixarão convencer, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Silêncio. Foi o fim da conversa. A resposta de Abraão revelou a tragédia, mais profunda. Não é a falta de provas que condena uma alma, é a recusa em ouvir o que Deus já falou. Aqueles homens não eram ignorantes, eram surdos por escolha.
Tinham a lei, tinham os profetas, tinham advertências, mas não tinham disposição para mudar. Jesus encerra a parábola de forma abrupta. Não há final feliz, não há retorno, não há alívio, porque essa não é uma história com "e viveram felizes para sempre". É um alerta, um espelho. A pergunta que ecoa é: o que você está fazendo com a verdade que já conhece? Enquanto o rico clamava do Hades, nós ainda temos vida, ainda temos tempo, ainda temos a palavra. A pergunta é: estamos ouvindo? A parábola de Jesus termina sem alívio, sem reconciliação, sem segunda chance. E é justamente por isso que ela é tão poderosa. Ela não foi contada para nos entreter, mas para nos acordar. Enquanto o rico sofre, Lázaro descansa. Enquanto um clama, o outro está em paz. Enquanto um quer voltar, o outro já está no destino eterno. E nós? Nós ainda estamos aqui, com tempo, com vida, com escolha. Essa história nos obriga a olhar para dentro e fazer perguntas que evitamos. Como tenho vivido? Para onde estou indo? Estou ouvindo a voz de Deus ou a ignorando? É fácil pensar: eu não sou como o homem rico. Mas e quando ignoramos o sofrimento dos outros? E quando gastamos tudo com nós mesmos e esquecemos do próximo? E quando vivemos como se Deus fosse apenas uma ideia distante? A diferença entre nós e aquele homem pode não ser tão grande quanto imaginamos. Jesus não contou essa parábola para assustar. Ele contou para alertar. Lázaro, mesmo em sofrimento, confiava, não murmurava, não revidava. Ele esperava no Senhor, e Deus não se esqueceu dele. O rico confiava em si mesmo. Tinha o mundo aos seus pés, mas seu coração estava vazio de Deus, que no fim descobriu que nenhuma riqueza terrena pode comprar um segundo no céu. A eternidade é longa demais para ser ignorada. Hoje, você tem algo que o rico não tem: tempo. Você pode perdoar, pode ouvir, pode mudar, pode se ajoelhar, pode recomeçar. Talvez sua vida esteja mais parecida com a de Lázaro: sofrimento, solidão, abandono. Mas saiba disso: Deus vê, Deus conhece seu nome. E se você for fiel, ainda que ninguém neste mundo te veja, o céu inteiro te verá quando chegar a hora. E se você tem vivido como o rico, no conforto, mas longe de Deus, ainda há esperança. Ainda há tempo para voltar, para colocar seu coração no altar e dizer: Senhor, muda minha história enquanto ainda há vida. Porque uma vez que os olhos se fecham, o destino se sela. Jesus ainda está falando. A palavra ainda está viva. A pergunta que permanece é: você está ouvindo? Ou vai esperar alguém voltar dos mortos para acreditar? A história termina, mas sua mensagem continua ecoando. Jesus não encerrou essa parábola com redenção. Ele a deixou em aberto, como um alerta que atravessa gerações. O homem rico permanece em tormento. Lázaro permanece no consolo. O abismo continua existindo. E nós, ouvintes dessa história, ainda estamos no ponto decisivo entre esses dois destinos. Você não está aqui por acaso. Se você chegou até este momento, é porque Deus está te chamando. Está usando uma história contada há mais de 2000 anos para alcançar você. Hoje, não ignore esse chamado, porque o inferno não começa apenas depois da morte. Ele começa quando se vive longe de Deus, quando se endurece o coração, quando se empurra a verdade para amanhã, quando se diz: ainda não é hora. Mas a verdade é que ninguém sabe quando a hora chega. E o céu? O céu começa agora, quando você decide confiar, quando escolhe perdoar, quando se entrega, quando ama, quando serve, quando abre mão do ego para seguir a Cristo. A história de Lázaro e o rico é um espelho. E a pergunta é: qual deles representa a sua vida hoje? Você ainda pode escolher. Não espere pelo milagre para acreditar. Você já tem a palavra, já tem o convite, já tem o tempo, agora é com você. Se essa mensagem tocou o seu coração, não deixe passar em branco. Ore, leia as Escrituras, peça perdão, recomece. E se quiser continuar ouvindo histórias que confrontam, curam e edificam a fé, se inscreva no canal. Toda semana, um novo vídeo com histórias que podem transformar a sua eternidade. Você pode ser como Lázaro,
sofrido, mas salvo, esquecido pelo mundo, mas lembrado por Deus. Ou pode seguir o caminho do homem rico, exaltado por todos e ignorado no céu. A escolha é sua.